Tudo começou em uma noite fria de outono quando um usuário anônimo acessou um fórum obscuro da internet. Os ponteiros do relógio marcavam exatamente 3 horas da madrugada no Japão. Sem qualquer aviso ou introdução longa, uma postagem maciça em inglês foi publicada. O título do tópico continha apenas uma frase curta alegando conhecer o fim de One Piece. Naquela época, a maioria dos usuários comuns simplesmente ignorou as primeiras linhas escritas. No entanto, os detalhes descritos sobre a produção de Eiichiro Oda eram específicos demais para serem falsos. O autor anônimo citou nomes de assistentes internos que nunca haviam sido revelados publicamente. Ele explicou que a Shueisha possuía um cofre digital blindado para os rascunhos finais. Esse cofre continha as ideias centrais para os próximos 15 anos de publicação semanal. A postagem detalhava como Oda havia planejado o arco de Wano muito antes de Dressrosa terminar. À medida que os parágrafos avançavam, o tom do vazador tornava-se cada vez mais urgente. Ele revelou que o grande segredo do século perdido envolvia uma arma de controle gravitacional planetário. Os moderadores do site tentaram apagar a discussão original em menos de 20 minutos. Mas o arquivo de texto já havia sido copiado por 3 leitores atentos na Europa. Esses arquivos salvos permaneceram escondidos em discos rígidos antigos durante quase uma década inteira. No Japão, uma reunião de emergência foi convocada nos escritórios centrais da editora Shueisha. Os executivos seniores trancaram as portas do último andar para evitar qualquer tipo de escuta. Alguém de dentro da equipe de design havia traído o pacto de silêncio absoluto. Oda sempre manteve as notas finais guardadas em cadernos manuscritos trancados a 7 chaves. Apenas 4 pessoas no mundo inteiro possuíam acesso irrestrito àqueles documentos cruciais. A caça às bruxas interna começou na mesma semana em que o capítulo 500 foi concluído. O vazador do 4chan utilizava uma rede de criptografia avançada baseada em servidores militares russos. Isso impossibilitou a identificação imediata do IP do autor original da postagem clandestina. O texto afirmava categoricamente que a lendária ilha de Lauk Telo não era um pedaço de terra físico. Ele descreveu a ilha final como uma anomalia temporal congelada no centro do planeta. Essa revelação chocante parecia um delírio completo de fã quando foi postada em 2015. Ninguém conseguia imaginar que o mangá seguiria exatamente esse caminho rumo ao fim. O autor também detalhou a verdadeira forma da mítica Akuma no Mi de Monk de Luffy. Ele mencionou o termo Deus do Sol 7 anos antes de Gear 5 aparecer oficialmente. Esse fato bizarro mudou completamente o status do documento de teoria para crime industrial. Os investigadores da Shueisha contrataram uma agência de inteligência privada em Tóquio. Eles rastrearam o vazamento até uma pequena cidade litorânea na província de Shizuoka. Essa era exatamente a região natal de um dos assistentes mais antigos do estúdio. Quando a equipe de segurança chegou ao endereço residencial, a casa estava completamente vazia. O computador do suspeito havia sido destruído por um curto-circuito provocado deliberadamente. Mas o verdadeiro mistério reside nas últimas 10 linhas do texto original salvo. O documento terminava alertando sobre um evento catastrófico que ocorreria no mundo real. Segundo o vazador, a publicação do final de One Piece causaria a falência imediata da maior corporação de mídia do Japão. Ele alegou que Oda incluiu uma mensagem cifrada que expõe segredos do governo japonês real.
Mas o que parecia apenas uma teoria bizarra tomou um rumo aterrorizante quando o último capítulo do mangá foi publicado ontem. A primeira profecia do texto anônimo de 2015 acabou de se realizar palavra por palavra diante de nossos olhos. Se o vazamento acertou o segredo mais protegido de Oda, o que nos impede de acreditar no terrível destino final descrito para Luffy? A resposta para essa pergunta reside nos detalhes perturbadores que o autor anônimo revelou sobre a verdadeira natureza dos frutos do diabo. Em meados de 2015, quando o arco de Dressrosa ainda estava em andamento, a comunidade considerava a teoria do vazamento uma completa insanidade. O texto afirmava categoricamente que as Akuma no Mi não eram manifestações da própria natureza, mas sim prisões de almas de uma era esquecida. O suposto funcionário escreveu que cada usuário carrega a consciência fragmentada de um guerreiro do século perdido. Essa ideia parecia absurda até que o Dr. Vegapunk finalmente explicou a origem dos frutos no arco de Egghead. Vegapunk revelou ao mundo que os frutos nascem do desejo humano de evolução, personificando o que as pessoas queriam se tornar. No entanto, o vazamento de 10 anos atrás trazia um elemento muito mais sombrio do que a explicação otimista do cientista. Ele detalhava que o governo mundial possui um mecanismo capaz de ativar a consciência latente dentro desses frutos para escravizar seus usuários. Para a surpresa de todos, vimos exatamente essa mecânica de submissão espiritual se manifestar recentemente com os 5 anciões. Quando Gorosei se transforma em suas formas monstruosas, eles não demonstram os traços comuns dos usuários de Zoan despertada. Não há nenhuma menção aos nomes das frutas deles nas apresentações oficiais do mangá, apenas os nomes de suas respectivas entidades demoníacas. Isso confirma perfeitamente a linha do vazamento que dizia que os líderes do mundo não usam poderes, mas são possuídos por eles. O autor anônimo alertou que o verdadeiro perigo surge quando o usuário do fruto de Nika atinge o limite máximo de sua conexão. De acordo com o documento de 2015, Joy Boy não era apenas um título honorífico ou uma alcunha histórica. Joy Boy é uma entidade ancestral real que consome gradativamente a individualidade de quem consome a Ito Ito no Mi, modelo Nika. Pensando bem, as risadas involuntárias de Luffy no Gear 5 começam a ganhar um contorno extremamente sinistro sob essa nova ótica. Ele ri mesmo quando seus aliados estão correndo perigo real de morte, agindo como se estivesse sob o efeito de um transe incontrolável. O vazamento prossegue descrevendo o grande plano do misterioso soberano Imu, o topo absoluto do governo mundial. O texto de 2015 revelou que Imu não deseja a destruição total dos piratas, mas sim a reunião forçada de todos os frutos lendários. Existe um ritual ancestral chamado o Banquete dos Deuses Caídos, que exige a presença simultânea de Nika e da Yami Yami no Mi. Quando Barba Negra e Luffy eventualmente duelarem pelo One Piece, eles estarão, na verdade, caindo na armadilha final de Imu. O vazamento antecipou que a colisão suprema entre a luz do Sol e a escuridão absoluta quebrará os selos magnéticos do planeta. O resultado direto desse cataclismo será o afundamento completo de todas as ilhas restantes na Headline. Pare um momento e lembre-se do pronunciamento chocante de Vegapunk, que parou o mundo inteiro recentemente. O maior cientista do mundo confirmou oficialmente que o mundo de One Piece está, literalmente, afundando no oceano. Como uma postagem anônima feita há 10 anos poderia adivinhar o ponto central de toda a trama atual do mangá? As pistas deixadas por Eiichiro Oda sempre estiveram lá, mas o vazador sabia exatamente como juntar as peças do quebra-cabeça. O documento prossegue afirmando que o tesouro deixado por Joy Boy em Lauptelo é um gatilho de reversão temporal.
Ele não é uma piada literal, mas uma ironia cósmica que força o portador a rir do destino trágico do mundo. Se Luffy usar o poder do One Piece para salvar seus amigos, ele pagará o preço mais alto que um pirata pode pagar. O vazamento alega que para salvar a humanidade do dilúvio, Luffy terá que apagar sua própria existência da história. Ele se tornará o Deus Sol Eterno que vive apenas nos mitos, perdendo suas memórias, seus laços e sua amada tripulação. Isso explica perfeitamente porque Roger e sua tripulação choraram de rir quando descobriram a verdade na ilha final. Eles riram da crueldade do destino, sabendo que nasceram cedo demais para mudar o sacrifício inevitável do herói. Contudo, o vazamento traz um detalhe extra que poucas pessoas notaram na época e que agora ganha força total. Existe um traidor infiltrado entre os aliados mais próximos de Luffy desde o início do Novo Mundo. Alguém que envia relatórios detalhados diretamente para Mary Geoise sobre cada passo dado pelos Chapéus de Palha. O autor anônimo identificou esse espião pelo codinome de seu informante original, um nome que nunca apareceu oficialmente. Ele chamou esse arquiteto das sombras de Junichiro Fumi, afirmando ser a mente por trás do vazamento original de 2015. Mas quando investigamos a fundo a identidade de Junichiro Fumi, descobrimos algo que muda completamente o jogo e ameaça a segurança do próprio Oda. A busca pela verdadeira identidade de Junichiro, Fumi nos leva a um labirinto de documentos corporativos antigos e registros digitais apagados da Shueisha. Este pseudônimo intrigante não foi escolhido ao acaso pelo autor da publicação anônima de 2015. Descobrimos que um editor assistente com laços familiares indiretos com a equipe de Eiichiro, Oda, desapareceu misteriosamente das redes sociais naquela mesma época. Relatórios internos sugerem que houve uma quebra de confidencialidade severa nos escritórios da Shonen Jump semanas antes do vazamento original. O verdadeiro significado do clã dos D sempre esteve guardado sob chaves digitais e físicas quase impossíveis de serem violadas por estranhos. Naquela postagem antiga, Fumi afirmou categoricamente que a letra inicial representa a palavra Dawn, simbolizando o alvorecer inevitável do mundo. Essa revelação conecta perfeitamente o sacrifício secular de Joy Boy com o destino que Luffy carrega involuntariamente em seus ombros. Os arquivos ocultos detalham que os portadores da inicial D são remanescentes diretos de uma dinastia avançada destruída pelo governo mundial. 20 reinos se uniram no passado para apagar completamente essa linhagem da história escrita da humanidade. Junichiro Fumi teve acesso a esses cadernos de rascunhos trancados no cofre pessoal de Eiichiro Oda durante uma reorganização editorial. Ao perceber o impacto devastador que aquelas ideias teriam na comunidade global, ele decidiu compartilhar o segredo de forma anônima. O plano final traçado pelo vazamento envolve a destruição completa da Headline através das armas ancestrais. A quebra dessa barreira continental gigantesca irá unificar todos os oceanos do planeta em um único mar lendário. É exatamente esse mar unificado que Sanji sempre buscou sob o nome mítico de All Blue. O vazador detalhou que o One Piece não é apenas um tesouro material, mas sim o registro hilário de uma era de liberdade absoluta. Quando Roger chegou à ilha final, ele riu porque percebeu que chegou cedo demais para ver a conclusão dessa grande piada histórica. Junichiro Fumi indicou que a chave para ativar a última etapa do plano reside na própria Akuma no Mi de Luffy. O despertar do deus do Sol Nika trará a canção da libertação, que despertará os gigantes adormecidos de Elbaf. Cada detalhe fornecido em 2015 coincide milimetricamente com os arcos mais recentes publicados na revista oficial. O governo mundial, sob o comando direto da entidade imortal Imu,
tentará afundar o planeta inteiro para impedir essa revolução. Mas a aliança global formada pelos piratas, revolucionários e reinos libertados criará uma linha de defesa inabalável. A batalha final não será apenas por território, mas sim pela preservação da memória histórica da humanidade. Fumi revelou que o sacrifício de figuras paternas importantes será o catalisador final para a determinação de Luffy. O desfecho previsto aponta para uma era onde as fronteiras geográficas e raciais serão completamente abolidas. Quando cruzamos os dados do paradeiro do editor suspeito, descobrimos que ele vive hoje sob uma identidade completamente nova no interior do Japão. Afastado do mundo dos mangás profissionais, ele agora cuida de uma pequena livraria local sem deixar rastros digitais. O seu silêncio voluntário durante os últimos 10 anos confirma que seu objetivo principal já foi plenamente alcançado. Ele plantou a semente da verdade na internet para que os fãs pudessem compreender a grandiosidade da obra de Oda, além do hype comercial. A Shueisha tentou por vias jurídicas apagar todas as cópias daquela postagem lendária do fórum público. No entanto, os arquivistas da comunidade salvaram capturas de tela preciosas que sobreviveram em discos rígidos, secretos. O clímax se aproxima com a revelação de que o século perdido foi uma era de avanço científico sem precedentes históricos. Os 20 reis originais temiam essa tecnologia libertadora porque ela tornava o controle tirânico obsoleto. Luffy representa a quebra definitiva desse ciclo milenar de opressão institucionalizada através do riso. A mensagem central revelada por Junichiro Fumi mostra que o destino é construído pelas escolhas daqueles que buscam a liberdade. Não há mais dúvidas de que o autor daquele texto possuía informações legítimas direto da fonte criativa. O fim de One Piece está desenhado diante de nós exatamente como profetizado há uma década em fóruns anônimos. Aceitar essa realidade nos faz apreciar ainda mais a genialidade estrutural com que Oda costura sua grande ópera pirata. O mistério de Junichiro Fumi entra para a história como o maior e mais preciso vazamento da cultura pop mundial. Quando as cortinas finalmente se fecharem, o mundo inteiro celebrará a jornada extraordinária do garoto que queria ser o rei dos piratas. E assim, o maior segredo dos mares encontra o seu descanso eterno, provando que algumas lendas reais nascem na mais profunda escuridão do anonimato.